agradecer a presença de todos, primeiramente, e eu sei que vários aqui estão participando por todo o ciclo de palestras, né, que eu tenho participado, tenho visto alguns nomes que estão desde o primeiro dia, né, quando a gente falou sobre a vida e a obra de Shakespeare, semana passada, que falamos sobre A Tempestade, que é uma obra belíssima, né, que foi com o professor Marcelo Silveira, e hoje, para encerrar, a gente vai falar um pouquinho sobre uma face de Shakespeare, né? Que é a face como um educador. A gente conhece muito Shakespeare por sua literatura, pelo teatro, né, nas suas obras, né, que geraram várias peças belíssimas, inclusive filmes, que a gente consegue acessar e ter essas experiências fantásticas e culturais como seres humanos. Além disso, Shakespeare foi poeta, grandioso poeta. Não sei se vocês sabem, ele escreveu 154 poemas. E além desse legado todo que ele nos deixou, ele viveu numa época muito especial, né, que foi o período do teatro elisabetano, que é um renascimento inglês. O renascimento ele foi tardio, né? E vocês devem ter visto, quem participou na primeira palestra, sobre vida e obra e contexto histórico, um pouquinho mais sobre isso. Não vou me alongar nessa parte, porque a gente hoje vai focar, né, em ver essa vertente de Shakespeare como um educador. As obras de Shakespeare, elas estão plenas de símbolos e de ensinamentos muito filosóficos e educacionais, né? Sempre no sentido de um resgate daquilo que pode nos apoiar como seres humanos, de valores, né? Então, é isso que a gente vai ver. Eu vou só compartilhar aqui a tela para a gente caminhar. Vocês estão vendo? Sim, só falta colocar em tela cheia. Estou tentando. Tem uma barra aqui em cima que não está me deixando. Clica 2 vezes na imagem. Tá bom, né? Espera aí só um pouquinho. Foi? Aqui. Foi. Passou? Perfeito. Passou. Muito bom. Então, a gente está aqui com a programação de hoje, que a gente vai ver um pouquinho sobre o resgate dos ideais humanistas, porque é o período renascentista, e ele vai estar trabalhando com esses ideais, que foram ideais muito antigos e que o Renascimento vai resgatar. E também o resgate do teatro grego e a função pedagógica do teatro grego. A gente sabe que na Grécia Antiga existiam as tragédias, que elas eram pedagógicas. Então, a gente vai passar um pouquinho sobre essas ideias para compreender esse Shakespeare educador, para compreender como que o elemento pedagógico está presente nas suas obras. E aí vamos falar um pouco sobre a ideia de ser ou não ser, a busca da identidade humana em Shakespeare, que é esse processo de tirar de dentro aquilo que o ser humano tem de melhor para que ele possa se expressar da melhor forma no mundo, e alguns exemplos pedagógicos. Tá? Então, primeiramente, eu queria que a gente refletisse sobre o momento de Shakespeare, o momento do Renascimento, e o quanto esses ideais humanistas estarão presentes nas suas obras. Né? Então, no Renascimento, a busca pelo homem integral, por uma percepção do homem como um todo, em todas as suas dimensões, seja a dimensão mais física, corpórea, integrando com a sua dimensão espiritual. Então, aqui a gente tem o Homem de Vitruvio, né? Que é uma obra belíssima de Leonardo da Vinci e que fala sobre essas ideias de que o homem é integral. E como um ser integral, ele precisa aprender a integrar todas as suas dimensões em busca de uma finalidade espiritual e transcendente. Então,
isso vai estar presente dentro da formação moral do humanismo no Renascimento. Porque a gente sabe que o Renascimento ele trouxe um advento cultural com muita arte, também a busca da ciência, a busca da verdade, e o elemento filosófico que permeia todas as escolas, né, que surgem, não é só uma escola, no Renascimento são várias, e todas as escolas vão trazer esse elemento humanista, né? E a gente vai ver um pouquinho dessas ideias. Né? Primeiro, nessa filosofia renascentista, a gente vai perceber que o ser humano vai ser colocado no centro. Então, vamos só lembrar que a gente está saindo de uma Idade Média, onde o centro, né, é Deus, o ser humano é algo imperfeito, que tem que, de alguma forma, vencer aí suas imperfeições. E no Renascimento há um resgate de todo um saber antigo, né? Vai resgatar a filosofia de Platão, de Hermes Trismegisto, de Zoroastro, vários saberes antigos que tinham sido perdidos naquela época na parte da Europa, né, ocidental, sendo que no Oriente ainda tinha essas escolas que guardaram esses conhecimentos. Então, depois, o Renascimento vai surgir de uma fusão, de uma junção. A gente não vai entrar nesses detalhes, que a gente tem outras palestras e seminários sobre o Renascimento, onde a gente vai nesses detalhes, tá? Mas a ideia é que a gente está saindo dessa Idade Média e no Renascimento muda o enfoque. O ser humano agora é considerado, né, corpo e espírito, não somente um ser pecador, mas um ser que é capaz de ascender até a sua parte mais espiritual. Então, há uma mudança de um paradigma para reconhecer o ser humano como um ser integral, né? Um ser que integra tanto o corpo, e aí o corpo vai ser valorizado, né, na arte, vai mostrar muito isso na arte dos renascentistas, Michelangelo, próprio Leonardo da Vinci, e eles estão o quê? Fazendo um retorno a uma cultura clássica, que é um resgate dessa cultura de muitos anos atrás, muitos séculos atrás, que tinha sido perdida quando a gente tem o advento da queda do Império Romano e todo o processo, né, de estruturação do cristianismo e toda a rejeição a qualquer cultura anterior, que vai queimando as escolas de filosofia antiga, destruindo todo esse processo que a gente vai perdendo muito desse conhecimento. E aí depois ele é resgatado durante o Renascimento, né? E aí a volta à cultura clássica vai fazer com que o ser humano seja muito valorizado em todas as suas dimensões. E também a busca do universalismo, porque o homem renascentista ele vai buscar o conhecimento onde ele estiver, não só na religião, ele vai buscar o conhecimento nas artes, na religião, na política, na ciência, em todas as áreas dentro de um contexto, né, histórico. E esse momento de resgatar esse estudo comparado, de olhar vários tipos de conhecimento, vai trazer uma ideia de busca de uma unidade. Então, o renascentista ele busca integrar todas as partes do conhecimento a uma finalidade transcendente. Então, o que faz com que esses conhecimentos se tornem algo, uma síntese, né? Uma busca da unidade, é a finalidade humana. Então, o humanismo, que vai ser a filosofia dentro das escolas renascentistas, esse humanismo vai ser a busca do ser humano se construir, se lapidar. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, o Michelangelo falando que toda vez que ele vai lá pegar uma pedra para fazer a escultura, ele vê a obra antes de estar pronta.
E ele só precisa lapidar, ele já vê pronto, ele só precisa tirar as arestas. E ele fala que está fazendo isso tudo dentro dele também. Tem um filme muito bonito sobre Michelangelo que fala isso, que é Michelangelo, o Infinito. Eu sempre indico filmes e livros, né, ao longo das aulas, palestras. Então, quem quiser anotar, é um filme belíssimo. Então, ele vai falar esse aspecto da educação humanística, que é o processo de lapidação moral do ser humano para que ele se aperfeiçoe e atinja graus elevados de consciência. Então, tudo isso está presente no Renascimento. E esse momento histórico que Shakespeare está fazendo parte e vai ter a oportunidade de trazer todo o seu potencial e seus talentos, vão estar mesclados a esse momento histórico. E ele vai estar passando muito desse conhecimento e muito desses valores. Então, o homem, ele não está apenas separado, ele está integrado. Ele não é uma coisa e Deus é outra, lá longe. Ele também é Deus. Ele é tudo, é corpo, espírito e toda a divindade. Então, é como uma integração de tudo. O homem e o cosmos integrado. Então, isso é importante. Onde a beleza existe a pegada de Deus. Isso está presente no Renascimento. E é o que Shakespeare está vivendo naquela época, né? Na Idade Média, a gente vê que o metafísico ele é uma ideia de um Deus e que muitas vezes extremo, onde o homem é a parte e toda a parte material é impura, né? Que é um extremo. E a gente também vai ver depois do Renascimento também outro extremo, que é o iluminismo, o racionalismo, onde nega totalmente o metafísico como fantasioso, não filosófico, e o material vira o foco. Então, os extremos eles surgem dentro do processo histórico, porque faz parte da compreensão do ser humano e das suas buscas. O Renascimento é um momento, porque ele tem seu desenvolvimento e uma decadência. E esse momento é um momento de resgate, de um olhar para o homem de forma integral, integrar todas as partes, mas sempre com uma finalidade transcendente. Não rejeita o metafísico. E o homem é livre para se construir e se aproximar da ideia de Deus, seja o nome que for, mas se aproximar desse elemento espiritual e aperfeiçoando através de uma vida moral. Então, o próprio Leonardo da Vinci não concebia um artista que fizesse uma boa obra de arte, mas não soubesse se relacionar com seu irmão. Então, é algo que a integração das coisas, a técnica não pode excluir a humanidade. E isso vai estar presente na obra de Shakespeare, porque é belíssimo como ele consegue passar o elemento humano, né? Todas as características do ser humano, as suas questões, as suas dores, né? Os seus defeitos, mas ao mesmo tempo o seu aperfeiçoamento constante dentro de um processo pedagógico. E, para além disso, o resgate do teatro grego e a função pedagógica desse teatro, né? Então, não sei se alguém aqui conhece um pouco sobre as tragédias gregas, né? Se alguém conhecer, pode colocar aqui no chat, que aí a gente já sabe, né, que tem alguns elementos que a gente pode aqui trabalhar. E esse teatro grego antigo, ele era pedagógico. Se reunia o povo para participar de vários dias, tendo as tragédias como elemento principal, e a gente conhece muito na literatura essas tragédias gregas, né? Como Édipo, né? Prometeu Acorrentado, Agamemnon, Oreste, várias tragédias, Medeia. Estou aqui dando alguns exemplos de tragediógrafos dessa época da Grécia clássica, como Ésquilo, Eurípides e Sófocles, que foram os três principais, não que não tivessem outros. Tá? E essas tragédias elas eram construídas para um momento de vivência, uma vivência onde o ser humano, tanto o espectador quanto o ator, passaria por uma experiência de
purificação interior dos seus defeitos e encontrando em si ferramentas que são as virtudes. Esse processo acontecia na Grécia Antiga e, de alguma forma, Shakespeare vai resgatar algo disso, não completamente, ele vai resgatar algo da essência desse processo pedagógico. E é muito interessante que Shakespeare ele quer alcançar todos os seres humanos. E isso eu acho muito bonito, porque me lembra muito a própria escola de filosofia, né, a Nova Acrópole, que hoje é presente em mais de 50 países. Ela promove um princípio, que é o princípio da fraternidade, independente de raça, credo, condição social, qualquer forma externa, né, sexo, cor, que as pessoas se separam por causa dessas questões, mas não deveríamos, porque somos humanos, para além de qualquer forma. E Shakespeare ele busca tornar universal o acesso às suas obras, porque dentro das suas obras elas são ao mesmo tempo simples e complexas, porque ao mesmo tempo qualquer ser humano em qualquer grau de consciência vai conseguir assimilar algo daquele conhecimento, vai conseguir assimilar algo de ensinamento para a sua própria vida, né? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, é uma estrutura, né, que a tragédia tem, toda uma estrutura poética, um passo a passo de acontecimentos específicos, e que sempre tem aqueles elementos, né, de tragédia, né, dificuldades, e que a gente, às vezes, lendo, não é a mesma coisa que uma encenação. Os próprios tragediógrafos, eles não trabalhavam só a escrita, eles trabalhavam toda a ideia do cenário e construíam coisas que não existiam na época e foram melhorando, elaborando, para que a experiência ela fosse realmente impactante para a alma do ser humano que estava ali presente, tanto o ator quanto o espectador. Então, era uma estrutura poética muito específica. A gente pode estudar muito isso em Aristóteles, num livro chamado A Poética, onde ele vai colocar ali qual a estrutura de uma tragédia para suscitar, né, para dar origem, né, a esse momento de purificação. E que não adianta ler. Ler a gente fica até horrorizado, porque são tragédias, a gente se horroriza com as tragédias. Mas o processo cênico vai dando uma vivência dentro de nós, né? E elas vão oferecer percepção sobre uma natureza do ser humano e toda essa parte pedagógica de construção moral através de uma percepção do comportamento, de como o ser humano é capaz, né? Comportamento o ser humano pode chegar. E o objetivo final da tragédia é a catarse, né? Que é todo esse processo de purificação da alma. Tá? Então, ele sente emoções, né, o espectador, que são as emoções de temor e piedade. Quando ele vê o ator, né, passando pelas suas confusões e as suas tragédias. E aí ele purifica essas emoções. Ele não fica ali no temor e na piedade. Ele vai purificar essas emoções. E aí a gente tem aqui Aristóteles falando um pouquinho sobre, nesse livro, A Poética, a compaixão, ela nasce do homem injustamente infortunado e o temor nasce do homem nosso semelhante. E a gente vai ver muito isso, né, também dentro das obras de Shakespeare, porque a gente vai se identificar muito com os personagens, né? E, na verdade, assim, o teatro ele tem essa relação em nos passar tipos psicológicos para que a gente possa se identificar com esses tipos e trabalhar em nós, né, a nossa melhoria como ser humano. Então, o propósito da tragédia era a transformação do espectador através dessas emoções de temor, né, e de compaixão.
E aí tem a questão aqui da catarse, né, que fala assim: é, pois, a tragédia imitação de um caráter elevado, completa, ela tem toda uma completude de elementos, de certa extensão, em uma linguagem ornamentada e com várias espécies de ornamento, distribuído por diversas partes no drama. Imitação que se efetua não por narrativa, mas mediante atores. Então, não adianta ler a tragédia, não vai fazer a gente sentir esse processo de purificação, tá? Porque mediante os atores e a sua vivência, vai suscitar o temor e a piedade, que vai ter efeito de purificação dessas próprias emoções, tá? Então, essa finalidade, que é essa catarse, que é essa purgação dessas emoções que são densas, que nós, né, temos, a piedade, o terror, e para que esse efeito, né, realmente se converta em catarse, o herói, aquele que é o protagonista lá dessa tragédia, ele deve ter uma medida de grande valor. Dentro da tragédia grega, que a gente ainda não entrou, dentro do comparativo de Shakespeare, a gente vai ver umas diferenças, tá? Mas ele está resgatando essa ideia pedagógica do quanto os seus perfis psicológicos que aparecem ali nas obras podem nos ajudar a um processo de melhoramento como ser humano, tá? Mas aqui na tragédia grega, o ator principal, né, o protagonista, ele tem um valor moral, mesmo ele passando por várias coisas erradas que ele faz, né? Então, por exemplo, quando a gente, não sei se vocês conhecem, a tragédia Édipo, que Aristóteles considera uma das melhores, ele vai passar por uma tragédia causada por ele, só que sem perceber, né? Ele vai matar o próprio pai, só que ele tinha sido criado por uma outra família e não sabia. E aí tem todo um processo trágico, mas tem todo um processo educacional acontecendo, mostrando que a sua falha como humano, né, sua falha, o seu defeito, vai sendo purificado à medida que ele passa pelas questões que ele está passando. E isso também vai estar presente aqui no teatro, né, nas obras de Shakespeare. E aqui tem uma frase de um filósofo mais recente, né, que fala que a tragédia grega era um teatro alquímico no sentido de transmutar, né, fazer com que o ser humano se eleve em direção a algo mais transcendente, profundamente mistérico, porque estava trabalhando dentro desses elementos metafísicos e fundamentalmente pedagógico. Então, isso era um momento importante para toda a cidade participar, né? E a ideia de Shakespeare com um teatro grandioso, né, que ele constrói, um formato onde todos, desde as pessoas com a mais baixa condição social da época, né, porque tinha todas umas questões, né, sociais, como toda a época, mas Shakespeare consegue meio que burlar esse momento e dar a condição de todos para acessarem o teatro, né? Porque o teatro era acessado apenas pela elite, né, o pessoal que tinha mais condições, e o povo não acessava. Então, ele vai criar, claro, separações, porque é o que ele pode fazer no momento histórico dele, mas ele vai colocar todos ali para participar e ter acesso, né? E, enfim, né, a gente viu até agora ideias, né, que vão influenciar esse viés pedagógico em Shakespeare, que é o humanismo do Renascimento. Ele está vivendo o Renascimento, a gente falou um pouquinho disso, da ideia do ser humano, né, como esse centro e essa percepção do ser humano como um ser integrado, né, de corpo e espírito. E a busca por essa integração é onde o ser humano acessa a sua essência espiritual, né? E também as ideias de teatro grego que vão estar presentes na obra como um processo de educar o ser humano. E como que isso vai aparecer, né, nas obras que a gente está vendo aqui, algumas, né, cenas, né, Romeu e Julieta, A Tempestade, Macbeth,
Hamlet. Então, são 38 obras, né? E, levando em consideração que ele também escreveu 154 poemas. Né? Olha quanto uma vida rica, né? A gente viu lá na primeira palestra sobre o contexto histórico, né? Quem estava presente, com a professora Roseli, que ele viveu o momento da peste durante, acho que 2 anos. E foi o momento em que ele escreveu, acho que umas 3 peças. Ele aproveitava para construir, para trazer à tona tudo que ele tinha de melhor, independente das circunstâncias, né? O quanto a gente é levado pelas circunstâncias e deixa de aportar a força que a gente trouxe, porque assim como Shakespeare, nós também trouxemos alguma força para aportar à sociedade. E aí ele expõe nessas obras tipos psicológicos, que são o quê? Personagens que estão passando por dramas humanos. Então, aqui eu acredito que alguns de vocês devem conhecer algumas peças. Quem assistiu à última palestra entrou em contato de forma de início ao fim com um resumo, né? Uma leitura assim, meio comentada da Tempestade, que é uma obra tardia, né? Uma das últimas obras de Shakespeare. E a gente percebe nessas obras o quanto que existem os dramas humanos e até de forma às vezes exagerada, né? Em Hamlet, né? Como que se vive aquilo de forma exagerada, mas mostrando que está dentro do ser humano. A gente também está passando por esses dramas. Em alguma dimensão, sejam outros acontecimentos na nossa vida, mas a gente está passando por esses dramas. E o objetivo de toda essa construção dessas obras era oferecer uma vivência para que os espectadores pudessem aprender com os exemplos. Então, aqui ele se assemelha muito com o processo pedagógico das tragédias gregas. Não tinha o elemento da catarse no sentido como tinha na Grécia Antiga, que era um teatro alquímico, mas Shakespeare vai aproveitar um momento histórico onde o teatro está em alta para os monarcas, né? É o momento de Elizabeth, da rainha Elizabeth, que vai financiar e vai apoiar, né? A gente viu isso lá na palestra do início, e que ele vai aproveitar esse momento e vai inserir ali os elementos pedagógicos para chegar até uma cultura, né? Que é um cultivo de valores dentro da sociedade.